Olá, a TV Câmara inicia a partir de hoje mais um programa, o Cidadania em Pauta. O objetivo aqui é levar a você, telespectador, assuntos que possam promover o debate saudável e o aprendizado. Os temas serão variados, mas principalmente ligados à saúde, educação e justiça. Hoje, no nosso primeiro programa, o assunto não poderia ser outro: cidadania. E as convidadas, mulheres que se destacam em nossa sociedade, a vereadora Edna Flor e a professora universitária Ângela Liberati. Primeiramente, obrigada pela presença das duas aqui. Nós é que agradecemos por essa oportunidade. Bom, para situar primeiro as pessoas que estão nos assistindo, a primeira pergunta, então, o que é cidadania? Breve, para as duas. Posso começar, Ângela? Bom, para nós, cidadania é defesa da vida, né? Se tivermos que resumir a definição de cidadania, para mim é isso, a defesa da vida no seu sentido mais amplo. Olha, cidadania, para mim, eu vejo como uma amizade pela cidade, pela comunidade em que a gente vive. Mas é uma amizade de doação, no sentido da gente querer de bom tudo que para os outros sem interesse. Então, o bem para o público. Cidadania, então, tem tudo a ver com cidade, a vida do cidadão. Com certeza. Aliás, né, até a Ângela seria muito mais qualificada que eu para falar disso, né? A origem mesmo da palavra cidade, ela está toda ligada historicamente, etimologicamente, é isso, né? Ao bem público, aquilo que é para a comunidade. Essa é, na verdade, aí a herança até da contribuição histórica do valor da cidade. Historicamente, a gente percebe na Grécia, a gente se refere muito aos gregos, porque o grego coloca o público antes do privado, por mais estranho que possa parecer na sociedade contemporânea. E é interessante que eles têm um conceito de filia. A filia é uma amizade pela coisa pública, é você desejar para o outro que você não conhece, mas que mora na sua comunidade, as mesmas coisas boas que você quer encontrar na cidade. Então é uma amizade pela cidade sem um interesse específico ou particular. E através desse conceito, o grego se dedica à coisa pública e ele constrói uma comunidade racional onde todos entendem que eles têm que abrir mão dos seus interesses particulares para ele viver com conforto na sua cidade, no seu ambiente. Então isso é histórico e que bom seria se a gente resgatasse, né, esse conceito e essa ideia. Muitas pessoas acreditam que isso é uma utopia. E na visão de vocês? Eu penso que não. Até porque a cidadania hoje, ela é artigo da nossa Constituição Federal, era um dos incisos, dos primeiros artigos da nossa Constituição Federal. O Estado democrático de direito, ele se assenta em alguns pilares, entre eles a dignidade da pessoa humana e a cidadania. Então, dessa forma, eu penso que não é utopia, mais do que isso, é um dever, né? Estou gostando muito aqui da definição que a Ângela, né, mais uma vez aqui está nos ensinando, nos relembrando, essa questão da amizade, gostei muito dessa forma de definir a cidadania, e hoje isso é um dever do poder público e um dever dos cidadãos como um todo. A gente vê que o relacionamento humano é um ponto básico para se viver bem em sociedade. Isso é política, né? O brasileiro tem uma péssima visão da política, como se ela fosse uma atividade das pessoas eleitas ou daqueles que ocupam os cargos nas instituições públicas. E isso não é verdade. A política, ela foi justamente inventada para evitar a guerra. Então, numa comunidade em que o cidadão não age politicamente, ele está condenado a viver com violência. Porque a gente tem duas formas de resolver a convivência humana, ou pela guerra ou pela política. Então, a política é uma forma de a gente organizar a convivência no espaço público. E eu também não acho que é utopia, porque as pessoas começam a perceber que não adianta ela se realizar economicamente e até ter uma casa boa, salário bom, porque aonde é que ela vai se mostrar ou conviver? No ambiente público. E esse ambiente público, ele precisa estar aberto a todos, né? Ninguém fica trancado em casa, o ser humano não pode viver assim. E também não penso que seja utópico, a gente tenha que falar, por exemplo, eu como professora, né? Eu tenho quase que uma obrigação de transmitir isso para os meus alunos,
a Edna também na ação que ela faz, né, com as pessoas, nessa questão da mulher, inclusive, e a gente transmitir isso para os filhos e para quem a gente puder, porque mesmo que as pessoas se recusam, elas não entendam, a gente tem a lei. Basta aplicar a lei e a gente vai... Então, isso é mais duro. Seria melhor que as pessoas fossem se convencendo de que elas não podem se realizar se não for no espaço público. E que esse espaço público não pode ser organizado pela guerra, pela força. Mas a gente tem aí uma força interessante, que é a força da lei. E eu acho muito interessante a gente resgatar, até porque muitas pessoas que estão nos assistindo, Ângela, talvez pensem, nossa, mas isso é muito teórico, cidade, política, cidadania. E, na verdade, nós convivemos com isso de uma forma cotidiana, sem perceber. Olha o nome das cidades, né? A própria palavra polis, e mais uma vez aqui eu recorro à professora, que ela pode nos ajudar muito nisso, né? A palavra polis, né? A palavra que dá a raiz aí de política, né? A palavra polis, ela hoje já está incorporada no... Quantas cidades nós poderíamos, as pessoas que estão nos assistindo, poderiam estar fazendo esse exercício mental agora, uma proposta, né? Nós conhecemos Mirandópolis, Penápolis, Reginópolis, e aí vai, né? Quantas cidades nós conhecemos que a própria, né, expressão polis, hoje, né, um sufixo aí está incorporado no próprio nome das cidades. Porque é isso, né? É a cidade, no caso de Penápolis, que eu conheço, a cidade de Afonso Pena, Penápolis, né? Então, nós convivemos com isso, incorporando até no nome das cidades esta expressão da política. E é assim que a política tem que ser vista, né? Como essa busca do bem, da convivência, do oposto à guerra. Falamos tanto em paz, cidadania também é paz. A gente falou de política. E o brasileiro é um ser politizado? Toda pessoa age politicamente. Mesmo quando ela se recusa, quando ela afirma, não gosto de política, eu vou deixar a política para um vereador, ou para o prefeito, ou para um deputado. Esse é o pior tipo de ação política, porque não tem como escapar. Se você vive no espaço público, você convive com pessoas, isso é política. Existe muita assim, confusão entre a questão do exercício. O poder, ninguém tem o poder, a gente exerce. E todos têm a capacidade de exercício de poder aonde vive, na profissão que faz, as posturas que a gente adota. Mas na opinião de vocês, de onde veio esse preconceito contra a política? Porque muita gente fala, política não é comigo, eu não gosto de política. Eu penso que é da ação de alguns políticos. No mau uso, do mau uso da política, do mau uso desse poder que só tem sentido se ele for entendido assim como um serviço a ser prestado. Acho que não tem nada que melhor defina, né, o poder como um serviço a ser prestado. A gente exerce o poder, e a Ângela situou isso muito bem, e ele tem que ser visto como um serviço. Na medida em que há uma confusão do público e privado, então essa é uma confusão que não dá resultado positivo, na medida em que alguns políticos, no exercício do poder, utilizam a política que tem que ser algo público como privado, aí a confusão está gerada, e eu penso que é isso que tem afastado muitas pessoas, né, dessa busca da vivência da política, inclusive não entendendo que elas próprias, dessa forma, exercem uma política, ainda que seja por omissão, mas uma política extremamente negativa. Além da questão histórica, né, Ângela? Que também fez com que muitos jovens, uma geração toda, né, se distanciasse da política, porque também corria riscos, era algo complicado, a confusão aí com o comunismo. Então, toda essa dificuldade que, infelizmente, um período da nossa história fez com que nós herdássemos. Bom, voltando à cidadania, ela tem a ver com direitos humanos? Bom, Edna, pode falar mais sobre isso, né? É tudo, né? Eu acho que não há como falar de direitos humanos sem cidadania, como falar em vivência dos direitos humanos. A plena vivência dos direitos humanos é que gera a cidadania. E quando falamos em direitos humanos, Fátima, é vida, é saúde, é meio ambiente, é educação, né? É direito do consumidor, é esse complexo todo que eu defino como vida, né? Esse todo é a expressão dos direitos humanos. A Declaração dos Direitos Humanos, ela tem 30 artigos, não sei porque ela é uma ilustre senhora desconhecida, né? Mas esse é um dos problemas, eu penso, do exercício da cidadania e da pessoa ter uma recusa à questão política. O Estado brasileiro, primeiro que ele foi construído
de cima para baixo, né? Ele foi imposto, as pessoas não tiveram oportunidade de dizer o que queriam do Estado, né? Ele é um Estado patrimonialista, ele foi usado, e nós paulistanos temos muita responsabilidade nisso, porque a República Velha foi um horror, foi um período que os paulistas, a elite paulista, usou o poder político para ganhar dinheiro, para enriquecer. Então a gente tem essa herança que a gente tem que lidar com ela para transformar, isso é a longo prazo. Mas a falta do cidadão entender o que é o Estado é muito complicado. Ele se cerca de leis complicadas, de uma linguagem complicada. O sistema jurídico brasileiro, ele impede que o cidadão exerça a cidadania. Conheça, né? seus direitos. O próprio sistema das instituições públicas, a pessoa não consegue entrar numa instituição pública, ela tem medo, ela tem receio, ela acha que ela participando vai acontecer alguma coisa com ela. Então, olha, hoje, mais uma vez falando assim do cotidiano, eu fico assim muito triste, é uma coisa que para mim é uma meta ainda, sabe? É abolir guichês na repartição pública. Acho que esse é a melhor expressão física disso que a Ângela está dizendo, né? Você chega numa repartição pública, que é pública, portanto é sua também, e você tem que às vezes se curvar diante de um guichê, pedir por favor. Então a imagem, né, do balcãozinho, do guichê do não pode, essa imagem ela tem que ser excluída do espaço veio público. esse medo? É histórico esse medo que o cidadão não tem de chegar à instituição? Toda pessoa teme o que não conhece. Né? E se ela associa a questão política a algumas poucas pessoas eleitas, e muitas dessas pessoas, porque eu também não acredito que todo político é corrupto, eu não acredito nisso, porque a pessoa que é corrupta, ela não precisa ser política, né? Ela é corrupta na vida, ela começa a enganar os seus próximos. Então, e ela consegue acessar o poder, então tem de tudo, né? Os políticos eleitos, também, né? Eles representam a sociedade que a gente tem, múltipla. Mas a pessoa, ela tem a ideia de que aquele que ocupa um cargo político, ele tem um poder de prejudicá-lo. Então, ela receia, né? Ela tem medo de chegar. Eu cheguei a pensar algum tempo atrás, agora tomara, né, eu admiro a Edna, acho que isso vai mudar, que a Câmara Municipal de Araçatuba era o principal obstáculo do exercício da cidadania na cidade. Porque a gente não entendia o que eles faziam, a gente não tinha acesso, existia só um discurso na mídia e as pessoas não conseguiam participar. Então, a própria Câmara Municipal, que é o chamado poder do povo legislativo, era um empecilho. Então, as pessoas não se aproximam, porque ou elas não querem se misturar, ou porque elas não entendem o que acontece. Então, uma providência interessante seria começar a divulgar como que funciona a Câmara, o que ela faz. Por exemplo, você pergunta para um aluno universitário, qual é o papel do vereador? Fala, fazer leis. Fala, Deus me livre se fosse fazer mais lei. Se o cara for ficar lá 4 anos fazendo lei, nós estamos perdidos. Não é? Então, divulgar isso é um papel muito mais importante no sentido da fiscalização, de fazer cumprir uma lei que é boa. Exato. E aí, Ângela, outro exemplo que eu acho muito claro que emperra a vivência da cidadania e novamente a confusão entre público e privado, eu vejo isso nos conselhos, porque eu penso que os conselhos municipais, na minha opinião, eles seriam assim instrumentos fantásticos da cidadania. Eu sempre falo isso, acho que um presente à Constituição de 88, apesar de algumas críticas, mas ela, na verdade, ela nos trouxe vários exemplos, né, várias possibilidades de exercício da cidadania. E um deles, eu penso que foi a inclusão dos conselhos municipais, dos conselhos federais, estaduais e municipais. E nos conselhos nós temos representantes do poder público e da sociedade civil. O que acontece? Se a sociedade civil não escolher representantes, né, capacitados, qualificados, ou pelo menos que sejam assim, que busquem, né, que sejam questionadores no sentido de buscar informação, nós temos uma submissão. Eu fico extremamente triste quando eu vou a um conselho municipal ou tenho acesso, né, a algumas informações em que só os representantes do poder público é que falam, é que dizem, Por quê? A sociedade civil, ela está ali equiparada, ela tem que ser equitativa a sua participação, né? E na verdade isso não acontece historicamente, porque aí vem isso que a Ângela dizia, desse emaranhado de leis
Então, alguém do poder público levanta, a dona Maria lá do bairro propõe algo. Alguém levanta e diz, não, isso não tem no orçamento. E ela, por não saber que o orçamento pode sofrer emenda, que o orçamento é anual, no ano seguinte isso muda, ela acaba se calando e às vezes até se intimidando de uma nova intervenção. Então eu penso que vencer essa dificuldade, né, é um desafio. Bom, então que a gente vê que um dos entraves para o exercício da cidadania é o conhecimento das Com leis, certeza, né? com Mas a gente certeza. vai dar uma paradinha, a gente vai um breve intervalo e volta daqui um pouquinho. Continue ligado. Não vamos dar chance pro mosquito da dengue. Não vamos deixar ele se proliferar. É só não deixar a água limpa acumulada em latas, pneus velhos, caixa d'água. O mosquito é rajado com tom escuro e manchas brancas. E os sintomas da doença você pode notar. São manchas na pele, dores no corpo, enjoo, febre forte que parece queimar. Não vamos dar chance. O Graac sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nova e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. Graac, combatendo e vencendo o câncer infantil. Estamos de volta e o nosso programa hoje tem duas convidadas que participam muito da nossa sociedade, que é a vereadora Edna Flor e a professora Ângela Liberati. Bom, a gente tinha terminado falando no bloco anterior sobre a questão do conhecimento das leis, né? E uma questão que as pessoas falam muito é que as minorias não têm acesso a esse conhecimento. Eu queria que vocês definissem quem são essas pessoas. A minoria, quem participa desse grupo? Eu penso, né, que a gente tem que começar corrigindo um pouco a expressão. Quando nós falamos em minorias, nós, na verdade, estamos querendo nos referir às pessoas excluídas, que são a maioria. Então, eu penso que, na verdade, até... Qual seria o termo? Até essa expressão... Não, mas é verdade. Todos nós falamos em minorias. Deveria, né, ser, né? Foi muito interessante a pergunta, até pra gente, na minha modesta opinião aqui, até pra gente situar melhor isso. Por exemplo, quando se fala dos negros, mulheres, pessoas com deficiência, nós falamos em minoria. E aí, quando você vai olhar estatisticamente, a gente vê que talvez até, né, a denominação aí desse grupo, ela precisa ser corrigida, né? Porque somos maioria. Muitas vezes, mulheres, negros, excluídos, na verdade, compõem a maioria quase que a maioria, né? Quando a gente trabalha com cidadania, eu acho que é importante a gente lembrar que a palavra aí, maioria, no sentido de que não independe da condição econômica. Obviamente que a pobreza, uma pessoa que vive com salário mínimo, ela não tem muita liberdade, né? A gente não vai achar que a pessoa que tem que sustentar uma família com salário mínimo tem a liberdade até de pensamento, de participar das questões públicas e tal. Mas eu até, nessa questão da cidadania, eu não penso que isso seja o determinante, porque eu vejo gente que tem uma condição financeira melhor num país, né, muito pobre e que minimamente se importa com essa questão pública, que não participa, que é ignorante nesse sentido de verificar quais são as leis que poderia ser usado a benefício de todos, da comunidade. A pessoa não percebe, por exemplo, que melhorar as condições gerais para todos melhora a condição do que ela escolhe para ela como vivência e tal. Então, nesse sentido, a maioria da população brasileira precisa desse conhecimento, precisa dessa ideia. E às vezes eu fico observando, eu sou muito ligada à questão urbana, né? A questão de sair. Então eu, por exemplo, saio de carro, para mim é sagrado a faixa branca, eu paro.
para a pessoa poder atravessar. Nesse sol que faz, sem árvore que a cidade não tem, então o pedestre ele tem que ter prioridade, né? A gente vai mais rápido de carro que um pedestre. Então, às vezes, mulher, gente carregando coisa e tal. E aí, o que eu percebo? Que atrás tem alguém que buzina. Então, o que é para mim cidadania? Eu desço do carro, vou lá atrás, muitas vezes eu conheço as pessoas, porque a gente vive aqui há tantos anos, e falo, olha, você não pode buzinar, porque aquele que está atravessando, ele fica com medo, porque às vezes eu percebo que eu paro e a pessoa não atravessa, ela tem medo do carro. Então são coisinhas da vida cotidiana que podem construir a cidadania, né? O fato de alguém lavar o asfalto, eu tenho parado, pergunto, sem ofender a pessoa, mas dizendo, isso aí não pode ser feito, porque daqui 5 minutos o asfalto vai estar seco de novo e sujo de novo, porque o carro passa. Então, a cidadania não é tão complicada assim, né? É como que você vivencia a vida urbana. Eu penso que essa atitude do individual para o coletivo, que é também uma tarefa nossa, aí voltando a uma questão inicial, né, a qual a Ângela se referiu, qual o papel da Câmara, que não é apenas fazer lei, mas eu penso que a Câmara tem um papel educativo, um papel pedagógico, porque as pessoas, Fátima, elas buscam seus direitos, mas às vezes de forma individual, às vezes até sem saber que é direito. Por exemplo, uma pessoa que teve lá a sua água cortada, ela quer resolver o problema da água da casa dela. Aí quando você diz, olha, mas para isso nós temos que mudar uma resolução, nós temos que fazer tal coisa, não é só a senhora que está com a água cortada, tem mais fulano, fulano e fulano. Às vezes a pessoa até fica, num primeiro momento, ela fica brava, ela quer resolver o problema dela, não importa, né, se o vereador vai lá pagar a água dela, ela quer que resolva. E isso não é correto. Por quê? O papel do legislativo é possibilitar que todas as pessoas tenham direito à água, é papel do poder público. A água é um bem universal que todas as pessoas... E o que é que está nos impedindo de ter esse acesso à água? É o uso irracional que faz com que a água fique mais cara? Também. Então, o que é que nós temos que fazer? Então, acho que é isso. Eu tenho feito um esforço muito grande, às vezes eu vivo até algumas situações, aqui na Câmara mesmo, que me entristecem, mas faz parte de um processo. Eu tenho certeza que faz parte de um processo. Pessoas vêm falar conosco e a gente fala, ó, nosso jeito de resolver é mais demorado, porque nós vamos verificar como resolver para a senhora e para todas as pessoas que estão nessa condição. Aí a pessoa às vezes sai, né, da minha sala e vai a um outro local para resolver de uma forma mais imediata e a gente respeita, porque a necessidade às vezes faz com que a pessoa busque assim, mas eu penso que é um papel nosso, a cidadania é isso, é fazer com que aquilo que é direito seu, Fátima, também seja meu, também seja da pessoa que mora em qualquer lugar da cidade, de qualquer condição socioeconômica, enfim, cidadania é direito de todos, né? Cidadania, então, é ter noção do coletivo. Também. Essa noção de coletivo deveria ser aprendida pelas pessoas. Exato. E quem seria responsável por isso? A Câmara, a senhora falou, e quem mais? Eu acho que é uma questão de mudança no pensamento das pessoas. E eu aí vou, obviamente, falar do patrimônio histórico, que eu percebo assim. O patrimônio, quando um cidadão anda pela cidade e ele passa por lugar, é onde ele se identifica, as ruas que ele anda, ele se sente seguro. Quando desses marcos da vida dele é retirado ou modificado, ele perde a identidade, né? Então, se o sujeito anda e vê algum lugar que ele frequentou, que seus pais frequentaram, seus avós frequentaram, e ali está bem cuidado e está ali, é a identidade dele com a cidade, é como chegar em casa, estar em casa, né? Você se sentir bem na cidade que você vive. Então, o cuidado com o patrimônio, ele dá uma ligação do indivíduo. E o indivíduo não vai querer ver aquele lugar que o acolhe sujo, mal cuidado, então ele vai se preocupar. Agora, se ele percebe que o próprio poder público não liga para aquilo que o acolhe, ele vai cuidar da vida dele também, não é? Ele desiste. E isso vai gerando uma mentalidade, porque isso vai acontecendo lentamente. Se a gente for ver essa questão, por exemplo, dos prefeitos de Araçatuba, eles não vão ser lembrados por nada, eles vão desaparecer da história da cidade. Por quê? Cada um que vem muda o que o outro fez. Não existe essa ideia de continuidade. Então, daqui 20 anos, um prefeito que, por exemplo, governa hoje, se continuar nesse processo de destruição
dos pontos de identificação da cidade, não vai ter memória política, né? Cada cidadão reforma a sua casa e vive dentro dela. E a cidade não tem cara, né? É uma cidade como qualquer outra. Então, Araçatuba é a nossa cidade. Ela precisa ter a cara de Araçatuba. Desse nosso povo, né? Isso. E nessa questão também do coletivo, eu penso que a educação, ela tem um papel fundamental. E a educação das nossas crianças. A gente vive, Ângela, uma experiência muito pequenininha ali na Crepom, na Associação de Catadores de Papel. A criança que aprende a não jogar o papel de bala, ela não deixa que o pai jogue, que a mãe jogue, né? Então, é muito bonito você ver criança chegando na Crepom, levando lá um iogurte que ela tomou, levando lá o pequeno recipiente. Isso é muito bonito, isso é muito interessante e sem dúvida, por aí que as coisas podem mudar, eu acredito. Então, eu penso que a educação, quem sabe, incluir cidadania na nossa grade curricular, né? Cidadania é um tema básico, mas ele pode ser pensado melhor, né? Mas que nós tenhamos essa educação para a cidadania na própria grade da educação municipal. As crianças aprenderem a conhecer os pontos históricos da cidade, conhecer os marcos da nossa cidade. Nós visitamos com a professora Ângela esses dias uma escola municipal onde a calçada foi danificada e ali havia, né, havia bichinhos, havia ali toda uma maneira a marcar aquela escola municipal. E, na verdade, isso trazia também a identidade das pessoas que estudaram ali e tudo mais. Então, acho que é esse cuidado com a cidade, com os direitos, com o coletivo, né, com o outro. Penso que é isso que falta, e claro que vai da família e tal, mas também eu penso que da educação como um todo. Ok. A senhora falou sobre a Constituição. O que seria a Constituição Cidadã? A Constituição Cidadã, aliás, né, Ulisses Guimarães, e nós estamos aqui ao lado, nosso programa está muito interessante, porque é muito real isso que nós estamos falando, a gente vive isso, né? A Ângela é alguém que cuidou do acervo, né, do maravilhoso de Ulisses Guimarães, e foi ele quem batizou a Constituição de 88 como Constituição Cidadã. Primeiro porque ela foi escrita pelas mãos do povo, né? Eu me lembro, a gente tem a maior alegria de que nós também demos palpites, né, na nossa Constituição, porque a gente assinou emendas que foram incorporadas depois na nossa Constituição Federal. Tem muita alegria, o artigo 227, né, da Constituição, que fala da criança e do adolescente, dos direitos, e foi desenhado por muitas entidades, né, e nós também participamos de algumas e ajudamos a redigir, vamos dizer assim, fomos um pouco, né, também constituintes. Então, ela é a expressão, né, da vontade popular. Isso define a maneira como a Constituição foi elaborada, a define como uma Constituição cidadã. Mas eu penso que é mais que isso. Agora é verificar como fazer com que aquilo que está no papel possa acontecer na vida das pessoas. Essa parece que é a grande dificuldade. Vencer esse desafio, né? Vencer, encontrar pontes que nos aproximem da lei, do texto da lei e a vida das pessoas. Está correta. Maravilhosa. Está dentro das expectativas. Eu faria pouquíssimos reparos, teria que pensar muito para ver o que tem que ser reparado na Constituição. Foi dito que ela é muito minuciosa, que tem um artigo, por exemplo, que cuida dos direitos dos trabalhadores e que tem coisa lá que já tem na CLT, que não precisa. Eu acho ótimo que esteja na Constituição, porque aí isso nos dá mais força, né, para dizer, olha, é texto constitucional. Então, para mudar um texto constitucional é muito mais difícil. Então, eu penso que eu não vejo problema dela ser um pouco mais. Há alguns constitucionalistas que fazem aí, né, algumas críticas, dizendo que ela é muito pormenorizada, que ela deveria ser uma Constituição mais enxuta, mas eu penso que, dada a composição histórica do nosso país, eu achei maravilhoso que ela desceu a alguns detalhes. No Brasil é importante que se escreva, que se deixe claro, porque mesmo existindo na lei, né, uma lei que todos deveriam conhecer, a gente vê os desmandos que acontecem, então é importante. E o momento histórico em que ela foi produzida era um momento em que o brasileiro precisava ter garantido a liberdade de expressão, a liberdade de ser diferente, de participar da política, porque a gente vinha saindo de um período em que todo mundo queria participar e era proibido pelo próprio Estado, né? E eu acho isso mesmo, que chega de lei, não é? O que tem agora é que trabalhar todo esse esforço da política, dos políticos, né, instituídos aí pelo voto,
Deveria ser no sentido de não precisa mais fazer lei no Brasil. Né? Acho que nem era cumprir as que temos, né? E como que o cidadão comum pode fazer cumprir a lei? Primeiro conhecendo. Eu sei que a Ângela tem aí um projeto, ou algumas pessoas ligadas à questão ambiental falam, olha, seria legal se cada criança ganhasse, quando nasce, a família ganhasse uma muda de árvore para ser plantada. Ótimo, eu acho isso maravilhoso. Há alguns projetos nesse sentido, me parece, né, que há uns projetos de arborização nesse sentido. Eu digo também que maravilhoso seria se cada criança ao nascer ganhasse pelo menos o artigo 5º da Constituição numa cartilinha, né? Para que a família conhecesse os seus direitos. Então, primeiro, porque por incrível que pareça, Fátima, ainda o primeiro documento de cidadania, a certidão de nascimento, há ainda pais e mães que desconhecem que esse é um direito da criança, não vão atrás, e mais que isso, que pensam que isso ainda é pago. Há quanto tempo nós temos isso assegurado? Eu nem digo que é gratuitamente, porque é através dos nossos impostos, mas isso é assegurado como direito, sem nenhum custo, né? E as pessoas ainda vêm atrás de alguém para registrar uma criança. Então, acho que é conhecer. O primeiro passo é conhecer os direitos. E depois a gente tem mecanismos, né, de fazer com que eles possam acontecer na prática. Bom, infelizmente o tema é vastíssimo, eu queria agradecer a presença das duas. Eu acho que ser cidadão, então, é intervir na sociedade. Vocês concordam com isso? Claro. Viver a sociedade. Né? Com certeza. Ter intervenções e elas podem ser eficazes. Não tenham dúvida que a menor contribuição é importante. Muito obrigada mais uma vez, eu acho que ajudou bastante as pessoas em casa. E a gente vai esperar que as pessoas usem mais esse direito, né? Vivam mais a sociedade, pensem no outro, né? Como a professora falou, e vivam o coletivo. E eu agradeço também a sua audiência. Se você quiser dar sugestões, críticas e escolher temas que podem ser discutidos aqui, você pode enviar um e-mail para o cidadaniaempauta@camaraaracatuba.com.br. Aguardamos a sua participação e a uma próxima vez no nosso programa.